viu ali aqueles 3 homens se aproximar, correu, prostrou-se em terra ali e falou para eles que permanecer ali, porque ele iria providenciar água para lavar os pés, porque eles estavam cansados. Mas quem era um daqueles personagens que estavam ali? 3 pessoas. O próprio Jesus Cristo. Uma coisa interessante aí, Gabriela, a lição, ela não inicia a trajetória de Abraão com a sua juventude. Ele inicia dos 75 anos para frente. A história não diz dos 75 anos para baixo como era a vida de Abraão na terra do seu pai e dos caldeus. Abraão, é provável, conhecia Deus, talvez de ouvir falar, de ver as histórias contadas dos feitos que Deus fez com o povo, né? E Abraão aqui, a história de Abraão começa aos 75 anos. Eles acham, mas 75 anos naquele tempo era velhice? Não era. Nós que, consequência do pecado, do ser humano, do pecado, e por consequência, Deus fala no Salmo 90, 10, que a vida humana chegaria aos 70 anos, passado isso, chega a cansaço, não para. Nós vamos que Abraão, aqui aos 75 anos, começa a sua trajetória, a sua caminhada. A primeira coisa que nós vamos entender é como Deus chama Abraão. Chamar a primeira coisa que Deus fez com Abraão, para não desapegar-se dos seus costumes. Deus chama Abraão primeiro para sair. Qual era o propósito de Deus? Nós vimos nas lições anteriores que o propósito de Deus é não ficar só na mesmice dentro de casa, né? Só ali dentro de casa. Nosso papel como cristão é sair para expandir aquilo que Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Primeiro exemplo, no capítulo 9 de Lucas, Deus chama 12 homens, 12 discípulos. Jesus chama 12 para pregar o Evangelho. Você vai para o capítulo 10, Jesus agora não chama, ali não é mais 12, é 72. Você vai ver qual o sentido da missão. Jesus chamou 12, desses 12, eles ganharam 60, a pregação do Evangelho acerca de Jesus. A vinda do Messias, eles pregaram, Jesus veio, e ali ele começa com 72, agora Jesus pega os 2 em 2 e vai de casa em casa. E vocês serão um poder, vocês beberão bebidas mortais e não morrerão, vocês expulsarão um demônio. Ao você abrir a boca, os demônios sairão. Então veja que Deus aí cumpre Atos 8, ao descer sobre vós, vocês terão o poder do Espírito Santo, vocês serão minha testemunha. Primeira onda, em Jerusalém. Entendem, irmão? O nosso campo missionário, ele começa em casa. Nós pregamos o Evangelho em casa. Se nós não pregamos o Evangelho em casa e saímos para buscar outras pessoas para salvar, e a nossa família se perde, Deus vai cobrar de mim e de você. Por isso que Deus, quando chama Abraão, Abraão, a primeira coisa que ele faz, leva Sara, sua esposa, que era a família dele, e de companhia foi quem? O sobrinho Ló. Para ele entender que a missão não só era dele, a missão também era dele, da esposa, do sobrinho. E quando nós somos chamados, nós queremos avançar, a missão é minha. Mas entende, irmão, a missão não é do diretor só missionário da igreja, a missão é de toda a igreja. Deus vai cobrar de cada um de nós o que nós fizemos daquilo que nós recebemos. Lembra da parábola de Mateus 5, dos talentos? O que recebeu 5 fez o quê? Ganhou 5. O que recebeu 2 ganhou mais 2. E o que recebeu 1 enterrou no talento. E muitas vezes, mas eu não sei da estudo bíblico, você falar de Jesus para você, irmão. É interessante. Eu estava vendo a lição ontem, recapitulando a lição ontem na Adolfente. O pastor começou o seguinte: uma mulher tinha um dom de recepcionar as pessoas, de olhar para a igreja, entender ela para mais pequeno mesmo, ver quem era a visitante da igreja, que não era membro da igreja. E ele, o pastor foi lá visitar, aí eu fui no casal, chegou assim: olha, você não é da igreja não, né? Hoje você vai almoçar na minha casa. Aí o pastor falou: por que você vai me chamar para almoçar em tua casa? Ele falou que nós, eu e minha esposa, nós fizemos isso como ministério da igreja. Todas as pessoas que chegam aqui, nós visualizamos e convidamos 2 para almoçar na nossa casa. Pessoas que não são membros da igreja. Então vai cumprir o que
o verso 14 diz: você tem que, ele mudou o mandamento, nos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja, muitas vezes eu não tenho um ministério de falar, de pregar na frente da igreja, não tenho um dom de profecia, mas você tem um dom de atender bem as pessoas. Então isso Deus usa um ministério na sua vida para através do seu exemplo você ganhar aquelas pessoas para Jesus. Esse é o papel que Deus chamou Abraão. Irmãos, na parte do domingo, vamos fazer um pouquinho do que o irmão Jesus comentou, hospitalidade. Abraão tinha mais ou menos 1.000 pessoas no lugar de administração dele. Eram pessoas que serviam a Abraão, seus empregados, né? E a maioria não eram conversas. Né? Ele fala que onde Abraão, onde ele ia, ele tinha um altar de sacrifício a Deus e de culto a Deus. Mas o que me chamou aqui na parte do domingo, ele fala que Abraão era muito hospitaleiro. Né? Ele fala que não é fácil você comandar aqui, você como chefe de família, você administrar 1.000 pessoas no seu comando. É fácil. Se você tem 2 filhos, se você imagina 1.000 pessoas no seu comando, né? Sob sua responsabilidade. Assim era Abraão. Ele tinha muitas pessoas, muitos servos e servas ao seu comando. Né? Só que o exemplo de Abraão acabava com os sacrifícios que ele fazia nos altares que ele erigia e com os cultos que ele fazia ao Deus dele, muitas pessoas se convertiam, por exemplo, de Abraão, até mesmo pessoas que serviam a Abraão se tornavam conversas. Acontece, nós não está gravando ali. Não escrito agora. 9h35, pois é. Cara, muito interessante. Uma coisa interessante. Aonde Abraão passava, Abraão erigia um altar e esse altar não era destruído. Esse altar permanecia. Porque aonde as pessoas ali passassem, entendiam que ali passou o servo de Deus e passava a adorar a Deus. Agora outra coisa interessante. A hospitalidade, ela tem iniciativa. Você tem que ter iniciativa, você tem que iniciar a hospitalidade. Então você quer esperar, né? Mas aqui o papel de Abraão não. Abraão ele teve iniciativa. Ao enxergar os 3 viajantes lá passando, sentados ali na tenda dele, ele ali não, sol quente. E interessante que todas as pessoas naquele tempo no deserto, a primeira coisa é convidar para lavar os pés, porque você já lavou na cerimônia do lava-pés, quando você lava os pés, como é que você se sente? Refrigerado, né? Parece que algo entre você assim sobe dos pés para a cabeça. Quando você está viajando, automaticamente, quem já trabalhou no sol quente aqui, a primeira coisa que você sente é os pés começam a esquentar e subir para cima. Então as pessoas viajantes automaticamente vindo do deserto, cansado. Qual era a primeira iniciativa? Abraão fez: venha lavar os pés, vocês vão descansar um pouco aqui, o sol está muito quente. Então nós entendemos o quê? Que nós como cristãos, não importa as circunstâncias, nós temos que ser amáveis, cortês, né? Esse é o papel nosso como cristão. Né? Muitas vezes nós queremos estar na igreja com cara fria, cinza. Irmão, nós temos que ser cristãos diferentes. Né? Ele citou o Teixeira Mário, no livro Serviço Cristão Mais da SEI, nas federações funcionários. Veja, nós, como saímos num trem batismal, nós temos uma missão. A missão é fazer sempre mais um perto de Jesus. Amém. Esse é o nosso papel como cristão, como servo de Deus. E o que Abraão fez? Alguém mudou conta assim que muitas vezes hospedamos anjos sem saber. Então, você hospeda alguém na tua casa, ou chama alguém. Infelizmente, hoje nós vemos um mundo que as pessoas são maldosas, e deveriam fazer isso. Eu botava as pessoas lá para minha casa. Tem pessoas que vão pai do esposo com a filha pequena, seu filho pequeno, o esposo fazendo mais legal que o esposo para cá, você nunca viu, dar banho, trocar de roupa, dar roupa e tudo. Né? Porque eu pensei contra pessoas maldosas, mas nós devemos ter pessoas maldosas, devemos deixar de fazer a missão. E nosso papel é nos chamar para servir. Esse é o papel. Irmãos, eu não quero só ele nesse comenta não, se deixa eu comentar isso para você sozinho. Eu quero diferente. Não precisa nem estar aqui, eu comento tudo sozinho. Irmãos, olha só, vocês têm que participar, pode falar. Assim, sobre a hospedagem, eu me sinto que eu sou hospitaleira, porque do jeito que eu estou falando, as pessoas que não são adventistas, quando
for o presidente da associação chegar na igreja, eu vou convidar no meu espírito. Irmãos, é difícil a gente dizer isso aqui, mas eu sinto que a igreja da Conferência ela não é muito hospitaleira. Ela é assim, ela é calorosa na recepção. A recepção não quer dizer hospitalidade, não. Recepção é coisa, e hospitalidade é outra. Não é a igreja novamente, é a igreja que tem Temos assim isso também igreja. Então é assim, chega pessoas de fora, a gente nem sequer pergunta, irmão, você tem que almoçar hoje? Como é que está? Você vê com quem e tal? Então a gente tem medo, tem receio de contar as pessoas que ele cá. Então tem que convidar com quem. Eu primeiro. Porque eles sabem que a gente está na minha poupança, vocês perceberam que o obreiro que foi para lá, foi o primeiro sábado que na mulher chegou na mesma noite. Todo mundo saiu, quando eu vi ele saindo sozinho, fui atrás dele e convidei ele para almoçar junto com a gente. Nem tinha pedido permissão para o pastor, mas eu simplesmente convidei ele para almoçar e levei ele para lá para onde eu estava. Ele não tinha lugar para almoçar. Provavelmente ele ia passar o tempo todo. Uma coisa interessante, nós aí muito interessante. Abraão, ele tinha ciência da sua missão. Abraão, onde ele passava, ele compartilhava a Deus. A pergunta que eu faço para a igreja é: será que nós temos ciência da nossa missão? Aonde eu passo, eu estou compartilhando o Deus que eu sigo. É interessante que lá no trabalho, lá trabalhando, o pessoal tem um pouco de um evangelho, o pessoal me chama de irmãos. De irmãos, porque eles veem, não precisam falar que sou cristão, né? Os nossos atos falam mais alto das nossas ações. Então, Abraão, pelos atos de Abraão, ele entendia e compreendia qual era a missão dele. A missão dele era pregar e falar de Deus que ele servia, né, para todos os povos, também para o povo pagão. Irmãos, na parte de terça-feira, hoje, de oração de Abraão. Eu achei interessante aqui que Abraão, mesmo que ele fosse sendo contra, por exemplo, as ideias dele, mas ele tinha a preocupação, né? Ele, como missionário, ele tinha preocupação de levar a verdade àquele povo, ele tinha preocupação de salvar aquele povo. Então, hoje, muitas vezes, nós vemos um mundo aí perdido, e às vezes acha que a pessoa tem o direito de fazer escolha, mas nós temos que preocupar porque esse povo está fazendo a escolha errada. Nós temos que ter essa preocupação. Irmão, na parte dessa feira, o espírito de oração de Abraão me fez lembrar de uma pessoa que também ele lutou com Deus na questão da intercessão, que foi Moisés. Lembra de Moisés, quando Deus queria destruir todo o povo da céu do Egito? Aí Moisés, fazia de Moisés uma nação, no caso, ele falou assim: olha, não, longe de ti, vou fazer aquela coisa. Aqui vem Abraão também intercedendo da mesma forma, no espírito de oração de Abraão, intercedendo pelo povo de Sodoma. Dois extremos, irmãos, aqui na parte dessa feira. Eu notei aqui que as nossas orações são ainda mais poderosas quando a gente ora em favor de outras pessoas. Entende? Geralmente a gente só ora por nós mesmos. Me dá isso, me dá aquilo, me ajuda nisso, me ajuda nessa, me abençoa. E os outros? Lembremos que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos dele. Então, as orações mais poderosas que a gente pode fazer é quando a gente ora em favor dos outros. E agora o outro extremo, irmão, é não fazer nada, como o irmão falou, né? A gente é missionário, assim a gente saiu para isso. Esse é o extremo, não fazer nada. O outro extremo é a gente fazer sem oração. Achar que eu sei tudo, eu vou lá, vou dar estudo, vou explicar, vou convencer, vou mostrar na Bíblia, e aí ele vai. Não é bem assim. Não é eu que convenço, é o Espírito Santo. Às vezes a verdade está clara dentro da pessoa, mas ele não aceita. É o Espírito Santo que vai Para a pessoa confiar nele mesmo, né? E ele confiar no Espírito Santo e orar para que ele possa converter a pessoa. Na parte de quarta-feira, a missão de Abraão, nós estamos perguntando, a missão de Abraão,
ele vem falando aqui que nessa missão resultou a salvação de 3 pessoas, né? 3 pessoas foram salvas pelas orações de intercessão de Abraão. Ele começou com 50 e no final parou em 10 e só 3 foram salvos, né? Não foram salvos 4 porque a mulher de Ló olhou para trás que a mão estava de salvo, mas foram salvas 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas. Ou seja, Abraão começou intercedendo com 50, foi baixando para 30, para 20, para 10, mas infelizmente só 3 foram salvos. Interessante quando eu vi essa parte da intercessão de Abraão, contra a favor do povo. Primeiro, antes, nós olhar, voltar atrás, vigentes lá, nós vimos Abraão, ele lutando para salvar o povo de Sodoma e Gomorra, foi levado como escravo, inclusive Ló e sua família, foi levado a Abraão. Nós vimos aqui um Abraão ativo, um homem guerreiro, um homem de Deus, que está ganhando para salvar pessoas que ele não conhecia. Ele reuniu com os reis de Sodoma e Gomorra e foram ali guerrear com os 4 reis. E ali levaram o poço com ouro de volta. E foi que o rei de Sodoma e Gomorra falou assim: não, devolva-me as pessoas e fiquem todos os despojos ali. Aí nós vimos Abraão guerreiro, mas aqui nós vimos agora Abraão, o homem de oração. Homem de oração, para salvar as pessoas. O que eu acho interessante é que na conta divina, o mínimo de Deus é quanto? É quanto? O mínimo de Deus? 10. Você vê que Abraão, se tiver 10, desde por amor esses 10 eu não destruirei. Mas só tinha 3 pessoas ali, que eram fiéis a Deus, embora se não a história das filhas de Ló. Quando não foram salvos, porque ela estava com os costumes de Sodoma e Gomorra, ela não veio seguir a missão. Nós vemos como Deus é maravilhoso. E aqui também, irmão, fala que o fato de ter se salvado 3 pessoas no seu caminho não quer dizer que todas as pessoas serão salvas. Infelizmente, nossa família é um exemplo disso aí. Nem todas as nossas famílias serão salvas. Amém, quando a família toda está aos pés do Senhor Jesus, que todos têm a mesma fé. Pastor, e outra coisa aí interessante. Ló aprendeu aquilo que Abraão ensinou, a hospitalidade. Quando ele viu os 3 homens entrando, os 2 anjos entrando em Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que um ficou com Abraão lá, que era o povo de Cristo. Ele, ao ver aqueles 2 homens entrando em Sodoma e Gomorra, ele estava Ló, sentado na porta da sua casa. Ao ver aqueles 2 homens vindo, ele convida eles a entrar na sua casa, lavar os pés também. Veja aí como Abraão, o exemplo de Abraão, esse de autoridade ao seu sobrinho, também substitui o feito para salvar a sua família. Embora agora também teve que aprender algumas lições, para chegar naquela situação de hospitaleiro. Irmão, submissão à vontade divina, na parte de quinta-feira, nós temos esse documento aí. Essa submissão, a pergunta era número 5, leia Gênesis 12, 1 a 9, o que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à frente não parece claro. Abraão, o Senhor foi capaz de usar Abraão por causa de sua submissão a Ele em todas as circunstâncias. Assim deve ser conosco hoje. Aqui uma coisa muito importante: não adianta você sair para trás do livro bíblico se você não está de acordo com a submissão ou em submissão à vontade de Deus. A gente quer sair para trás do livro bíblico, quer converter a pessoa, se converte, quer converter o Espírito bíblico, quer que batize, mas a minha vida pessoal, como é que está? Aquela questão, antes de você ser um discípulo seguidor, antes de você fazer discípulo para Cristo, você tem que ser discípulo seguidor de Jesus. Não adianta eu querer fazer discípulo de Cristo se eu não sou discípulo seguidor de Cristo. A mesma coisa eu estar querendo as bênçãos de Deus para a minha vida, mas não estou fazendo a vontade. Primeiro passo.